Então vamos orar, bora fazer assim. Vou pedir para Cleomiro, que está aí com a cabeça baixa, ele orar para a gente começar. Abra o microfone, Cleomiro. Amém, amém. Amém. Então vamos começar aqui dando uma varrida no capítulo 9, né? Eu creio que vocês já deram uma lida no capítulo 9, então graças a Deus por isso. Mas quero pedir que a gente faça o seguinte, vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso 5, né? Romanos 9, de 1 a 5. E eu vou pedir a meu amigo Sandro, que já está com a Bíblia aberta aí, que ele leia versos 1 a 5 de Romanos 9. Amém. Amém. Então, bora fazer uma coisa, aproveitar, Sandro, já que você está com o capítulo 9 aberto, aí você vai ler o verso primeiro do capítulo 10. Beleza, agora pegue o capítulo 11 e leia o primeiro verso. E o texto continua dizendo assim: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Né? Deixa eu voltar aqui para o capítulo 10, 9, aliás. Né? Então, pessoal, vejam, a gente está no capítulo 9 e nós pedimos para vocês fazerem a leitura, estando fazendo a leitura do capítulo 10 e 11, porque a gente está vendo Paulo no capítulo 9, na verdade, manifestando tristeza e angústia, e a gente já viu isso pela incredulidade de Israel, povo de Deus, vivendo mais uma vez momentos de incredulidade, né? E agora era a incredulidade depois de Jesus. E se vocês olharem, a gente leu o primeiro verso do capítulo 10 e os primeiros do capítulo 11, né? Porque eles três estão completamente relacionados. Cleomiro disse uma coisa interessante, né? E que eu pedi que a gente guardasse isso no coração, que era que a partir daí a gente vai ver o plano de salvação, né, sendo detalhado, digamos assim, mais claramente
detalhado, né? E quando a gente olha especificamente versos 1 a 3, a gente está vendo Paulo, na verdade, orando, porque na prática é isso que ele está fazendo, né? Para que o povo de Deus seja salvo. Não é outra coisa que não isso. Ele está orando por Israel, dizendo que ele preferia, né, ser anátema, né, ser jogado fora da comunhão, digamos assim, ser considerado desconectado do povo de Deus, do que esse povo de Israel se perder. É claro que Paulo falava isso, mas ele não desejaria de verdade ser colocado fora da comunhão, né, ser considerado anátema, mas é uma forma de expressar a tristeza, a angústia que ele sentia, né, pela forma como Israel, mesmo conhecendo a história e sendo povo de Deus, tinha rejeitado a Cristo como Salvador, como Messias, né? E isso a gente viu então no 10:1 e 11:1, Paulo fazendo paralelo praticamente, como que orando e dizendo: Deus não rejeitou Israel. Né? E se vocês olharem para os versos 4 e 5, a gente hoje vai andar um pouco mais rápido, quem sabe se for possível, né? Versos 4 e 5, quando Sandro leu Paulo falando de que Israel, né, mesmo sendo incrédulo, apesar de ser incrédulo, era o povo como se ele estivesse perguntando, eu não entendo, né? Eles perguntando, eu não entendo como é que esse povo se torna incrédulo, sendo um povo que teve privilégios que são inigualáveis. Esse povo teve um conjunto de privilégios. Se vocês contarem aí, aparecem 8 privilégios. Vamos ver quem identifica os 8 aí? 8 privilégios do povo de Israel, ou povo de Deus. Adoção, glória, alianças, legislação, culto, promessas. E a própria vinda de Cristo. Tu achou 7 aí, contei 7 tem. Bora ver quem achou 8. Deles é a adoção de filhos. Os patriarcas. Certo, os patriarcas. Os patriarcas, Cristo, promessas, culto, legislação, aliança, glória e adoção. Perfeito, ok. Né? Na sequência aqui no meu texto deles é a adoção, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo, as promessas. Aí ele ainda vai dizer, deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos e bendito para sempre. Amém. Então, Paulo, além de demonstrar tristeza, né, profunda com o que estava acontecendo com o povo de Deus, ele vai nos mostrar, né, além da angústia, é como se ele não entendesse, é como se ele não entendesse como é que um povo com tantos privilégios não compreende, né, ou não entende a chegada do Messias. É um povo que abdica de repente da fé. Tá certo? Versos 4 e 5. Vamos dar uma lida agora. Tá ok até aí, gente? Essa parte é muito simples, né? É muito básica, é só o entendimento da angústia, da tristeza de Paulo, porque o povo perdeu a fé, ou não tem fé, é incrédulo, e ao mesmo tempo ele levanta os privilégios, a relação desse povo com Deus, como quem não entende como é que esse povo, tendo tudo isso, ainda é um povo incrédulo, né? E aí, versos 6 a 13, vamos lá, quem lê 6 a 13? Alguém lê para nós? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa,
porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse aborreci aí, na verdade, é amei Jacó, né, no meu texto, e rejeitei Esaú, ou seja, era através de Jacó, né, a promessa. O amei menos, né? Exatamente. Então, vejam, gente, o que é que Paulo está dizendo aí do verso 6 ao verso 13, né? Primeira coisa é que a promessa de Deus não falhou. Então, se alguém estava pensando que a promessa de Deus falhou, na verdade, a promessa de Deus se cumpre em Jesus. Mas ao dizer isso, que a promessa de Deus não falhou, para que ninguém tenha dúvida, ele vai falar agora do povo de Israel, não no sentido, né, do povo fisicamente, o Israel físico, mas o Israel espiritual, né? E aí a gente vai entender que ele tratando da questão, né, ele vai falar basicamente dos judeus, que são judeus por fora, né? Judeus que são circuncidados, o judeu que se considera verdadeiramente judeu naquela época era o que era circuncidado, quer dizer, judeu é aquele cara que por obediência à lei foi circuncidado, esse é judeu. Isso é uma coisa que é um sinal externo, né, a circuncisão. Mas ele vai trazer também agora, como povo de Deus, a ideia dos que não estavam no contexto original, né, segundo o próprio Israel, no contexto original da promessa. São aqueles que são judeus, na verdade, no íntimo, ou judeus de coração, judeus que foram circuncidados no coração. É o judeu segundo a fé. Por isso que ele fala da promessa de Deus, né? Se a gente for olhar para o texto direitinho, que minha amiga Silvia não fique assustada com essa história da eleição, né? Mas Paulo vai falar de forma muito clara, né, sobre a eleição de Deus, como é que Deus elegeu. Aí ele diz, olha, em outras palavras, os filhos de Abraão são descendência da promessa e não os da carne, né? Então, nós hoje somos descendência de Abraão, porque os filhos da promessa são os filhos segundo a fé, e não os filhos segundo a carne. Então, o que ele está dizendo de forma muito clara é isso. Aí ele vai fazer aí um paralelo, mostrando uma coisa interessante, que Deus escolhe Isaac e não escolhe Ismael. Se vocês olharem, né, a gente podia fazer aí alguma distinção, dizendo assim, não, mas Isaac era filho de Sara, né, e Ismael era o filho da escrava. Mas aí você vai ver Deus escolhendo entre Esaú e Jacó, que eram filhos da mesma mãe e filhos do mesmo pai. Para que a gente não tenha dúvida que Deus escolheu o caminho, né, da descendência segundo a promessa ou o propósito de Deus, né, por escolha de Deus. Deus elegeu, Deus escolheu, né, a eleição está no sentido de quem Deus escolheu para que prosseguisse na promessa. Ele está mostrando exatamente isso, né, o propósito de Deus acontecendo conforme a escolha de Deus por meio de Isaac, né, por meio de Jacó. Apesar de Ismael ter nascido primeiro, a escolha era de Isaac, e a gente estudando Gênesis, a gente vê de forma muito clara que era o propósito de ser o filho de Abraão com Sara, porque a promessa era em cima de Abraão e Sara. Mas quando você chega em Esaú e Jacó, os dois são filhos do mesmo pai, e o primogênito é Esaú, mas ele não escolhe Esaú, escolhe Jacó, e ele diz que antes já tinha decidido isso, né, que seria em Jacó e não em Esaú, porque o mais novo, né, iria sobrepor o mais velho. Então, gente, Paulo está falando do propósito de Deus para mostrar que Deus tem propósito
e que a promessa dele não falha, inclusive porque era previsto, né, e a gente vai olhar daqui a pouco, lá no texto passado, né, do texto profético, que pessoas que não faziam parte do povo fisicamente, ou do povo circuncidado, seriam agregados ao povo de Deus, não pela circuncisão segundo a lei, né, mas pela circuncisão do coração, segundo a fé. Então é por isso que nós hoje estamos incluídos no meio desse povo como povo de Deus, não por conta de ninguém estar aqui por obediência à lei, porque ninguém está aqui trazendo obras de lei por conta de salvação, não é? E aí nós vemos, Paulo então trazer de forma muito clara, não pensemos que a palavra de Deus ou a promessa de Deus falhou, né? Porque nem todos os descendentes de Israel são de Israel, quer dizer, nem todo israelita é filho da promessa. E depois ele diz, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ele está claramente falando, né, da promessa de Deus ou da descendência segundo a fé e não segundo a carne, tá certo? Por isso que ele traz aí a questão dos filhos dos patriarcas e dos patriarcas também, né? Mostrando que Deus, de fato, faz a escolha, e ele cita uma coisa muito interessante, dizendo que, todavia, antes mesmo que os gêmeos nascessem, Esaú e Jacó, né, a fim de que o propósito de Deus confirme a eleição, né, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por meio daquele que o chama. Paulo está eliminando, na cabeça do povo de Israel, que era circuncidado, a tentativa é essa, dizer, caiam fora dessa história de que a lei, né, que vai nos justificar. Deus escolhe e a escolha é feita por meio da fé, né, quando você é justificado por fé e não por obras, tá certo? Então, esse é o discurso de Paulo, e aí nós fechamos um bloco que vai até o verso 13, e aí alguma questão, coloquem-a para a gente poder discutir, ou algum acréscimo que vocês queiram fazer, algum comentário. Algum comentário, gente? Capítulo 9 é moleza. Eu acho que o duro desse texto, ele vem até o 8º capítulo, que é quando o negócio no 8º capítulo engrossa, né? E a gente aí, daí para frente, vai mais fácil, tá certo? São os galhos da oliveira verdadeira e os galhos enxertados, né? Exatamente. Ele vai falar no outro. Exatamente, né? É o enxerto da oliveira. Vamos lá, então, de 14 a 18, o leitor... Vamos, leitor, de 14 a 18, Cleomiro ou Sandro aí, que está com a mão na Bíblia já, mande brasa, continue. Que diremos, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Continuo? Até o 18. Até o 18, certo. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, vejam, Paulo traz agora duas perguntas, não é? É uma forma retórica de ele tratar, né, da questão. Ele faz duas perguntas, são puramente retóricas, considerando, né, se seria falível, né, ou se falharia a promessa de Deus. Aí ele pergunta primeiro, que diremos, pois? Né? Há injustiça em Deus? Ou seja, o que é que vocês têm, né, o que é que nós temos a dizer sobre a questão, né, de Deus escolher Jacó e não Esaú? Né? O que é que a gente vai dizer sobre isso, sobre as escolhas de Deus? Temos nós algum motivo para questionar as escolhas de Deus? Por que é que ele escolhe Isaac e não Ismael? Aí ele pergunta, há por acaso injustiça em Deus? O que é que Paulo está fazendo aí, gente?
a gente vai olhar Paulo claramente, né, dando uma de advogado. Ele está aí trabalhando agora, né, a questão da liberdade de Deus enquanto juiz, ou melhor dizendo, enquanto o justo juiz, né, para exercer ou não misericórdia. A gente já falou bastante sobre essa questão, né, de Deus tendo liberdade, da soberania de Deus, de ele exercer justiça ou exercer misericórdia de acordo com a vontade dele, né? Lógico, e aí ele tem os critérios dele, e a gente não vai estar aqui para estar questionando quais são os critérios de Deus, mas ele cita, inclusive, Moisés, né? Quando Deus fala para Moisés, lá em Êxodo, né? Que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e que não vai ter de quem também não quiser. Então, Deus está livre como juiz para julgar, porque ele é o único justo, né, no sentido pleno da palavra, capaz de exercer o juízo. E aí, veja, qual é a questão? Ninguém, absolutamente ninguém, merece a graça de Deus. Ou alguém acha que merece a graça de Deus? Alguém acha que merece? Levante a mão quem acha que merece a graça de Deus. Né? Ninguém merece, gente. Então, vejam, se ninguém merece a graça de Deus, né, aí Paulo vai dizer, ó, ninguém merece. Ela não se conquista por esforço de ninguém. Não adianta ninguém fazer força, né, achando que o esforço de cumprir a lei, de obedecer, circuncisão, essas coisas todas, não é o esforço humano que vai fazer ninguém receber a graça de Deus, porque ninguém merece. Essa é a grande questão, né? E aí o que acontece? Para que a gente seja salvo, e a gente já estudou do capítulo 8 para trás inteiro, né? Deus não vai se basear na nossa justiça. Porque se fosse basear na nossa justiça, está todo mundo perdido, né? Todos estávamos condenados. Então não é ato de justiça de ninguém, não é bondade de ninguém, né? Não é nada que ninguém faça que vai convencer Deus que a gente é bonzinho e que merece a graça dele, e que a gente vai ser salvo porque fez alguma coisa. Não, né? Então, Deus não se baseia em nossos atos de justiça, mas se baseia na sua misericórdia, na misericórdia dele mesmo, para que ele possa fazer suas escolhas, tá certo? E aí, quer alguém receba o juízo, quer alguém receba a misericórdia, né? Recebe a misericórdia que não merece. O juízo já está dentro daquilo que a gente merece. Então, todos merecem, né, a condenação e todos já estávamos condenados. É assim que a gente já aprendeu. Não há um justo, nenhum sequer, diz Paulo. Então, vejam, misericórdia é agora bondade de Deus para conosco. Na medida em que ele exerce misericórdia sem que nós mereçamos. Ou seja, Deus mantendo o juízo, né? Ou exercitando misericórdia, não vai deixar de ser justo. Ele continua sendo justo, porque o que nós merecemos é condenação, e ele nos tira da condenação por graça, por amor, por misericórdia. Então, Deus não vai ser injusto, quer ele exerça juízo, quer ele exerça misericórdia. É lógico, né, que quando a gente fala de exercer juízo, a gente está falando daqueles que se encontram afastados de Deus, distantes de Deus, que não querem conversa com Deus, que são os perdidos, né? E Paulo está falando dessa turma que não quer conversa. Certamente ele estava mirando para os que estavam lá defendendo a lei como o objeto, ou o meio, né, de se chegar à salvação, os judaizantes. Aí ele está batendo na cabeça dos judaizantes. Ó, gente, Deus é justo, quer ele mantenha o cara condenado, quer ele exerça a misericórdia, porque num ato de fé ele resolveu justificar aquela alma, né, e exerceu misericórdia para com ele. Tanto que ele dá o exemplo de Faraó. E a gente tem que ser remetido sempre, eu acho que eu já falei com vocês sobre isso, a ideia é que Deus vai usar, inclusive, o mal nesse sentido para que ele seja glorificado. Veja, a maldade de Faraó, né, foi usada para que, dentro da dureza do coração de Faraó, porque Deus, né, endurece o coração de quem já é duro, aí Deus usa Faraó para quê? Para mostrar o poder do próprio Deus e a glória de Deus.
Então vejam que é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, ok? Então esse bloco, gente, de 14 a 18, a gente está em pedacinhos diversos, a gente vê de forma muito clara, Paulo diz assim, olha, gente, Deus não falha, Deus é justo, quer ele exerça misericórdia, quer ele não exerça misericórdia, ele continua sendo Deus, continua fiel, ele continua sendo justo e seu plano continua progredindo, porque é assim que ele vai fazer o plano dele progredir. Então não há nada de estranho para Paulo quando ele trata dessas questões, dizendo Deus continua sendo justo, ainda que vocês, os da lei, digam que Deus é injusto, porque vocês querem conquistar salvação por meio das obras, e não é pelas obras que ninguém vai conquistar salvação, porque ninguém merece. Então vocês continuam condenados, porque vocês continuam pensando que é por meio das obras, e na prática, quando a gente pensa que é por meio das obras, a gente está tirando a autonomia de Deus, a autoridade ou o poder de Deus. Porque, veja, se é por obras, então não é por graça. E se não é por graça, é por obras, então o mérito não é de Deus, é meu, porque sou eu quem estou conquistando. Então essa é a grande questão, gente. E Paulo está desmontando esse argumento, ou essa ideia, que era uma ideia de alguma forma vigente na cabeça ainda de muita gente, principalmente da turma que vivia apegado à lei, certo? E hoje, aí Luiz, aplicação prática, né? Hoje a gente continua encontrando muita gente vendo as coisas dessa forma. Deus não é justo. Se Deus fosse justo, ele estava aí pegando todo mundo e salvando todo mundo, porque todo mundo merece ser salvo. Então ninguém merece. Esse é o fato. Todos merecíamos condenação e merecemos. Mas Deus misericordiosamente vem e exerce realmente misericórdia, salvando quem ele quer salvar. E a palavra é salvando quem ele quer salvar. Ele elege, né, segundo critérios de fé, né, para que ele justifique aquele que, por fé, aceita, recebe Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Alguma questão para a gente fechar esse bloco também? Eu estou bem blocadinho hoje, viu, gente? É a antinomia, né? Eu estou no frio da igreja, eu fico bem nos bloquinhos. É a antinomia, né, bispo? Isso. Os antinomianos, né? Ok, gente? Então, bora lá. A Kessia chegou, agora pedir para ela ler ainda Romanos 9, agora, de 14 até 18. Oh, desculpa, de 19 a 29. Vamos dar um saltozinho aí de 10 versículos. 19 a 29. Ok, vou começar. A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, para dar glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas
relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Um bloco de texto um pouquinho maior, né? Mais um bloco de texto também para a gente pensar bastante. Sandro já está rindo ali, não sei de que é que Sandro está rindo ali, sabe? Tem umas pegadinhas aqui. Tô rindo porque Paulo é calvinista, bicho. O Calvino era paulino, né? Aí é o Ami e Loami de Oséias, né? Calvino é mais paulino do que qualquer Paulo, né? Então, Bispo? bem, gente, o que é que eu diria a vocês? Qual é a questão, né? Ou qual é o pano de fundo que nós vamos encontrar, por exemplo, dos versos 19 até 24. Fiquem de olho aí na Bíblia, nos versos 19 até 24, né? Na verdade, o que é que Paulo está tentando mostrar? Está querendo mostrar a imagem de Deus, como a gente vê ela de forma distorcida, né? Aplicação prática, Luiz. Nós vemos Deus de forma distorcida, né? Principalmente o povo que está distante de Deus, ou afastado de Deus, vê Deus de forma muito distorcida. Ninguém aceita, ninguém quer ter no coração, ninguém tem, ou na mente, bora falar da mente, a ideia de um Deus, né? Soberano. A turma quer Deus, e se você olhar para as gerações mais novas, elas são uma geração, assim, uma geração que elas são muito voltadas, né? A ideia de um Deus que, se for para me servir, está ótimo, beleza, está maravilhoso. Mas se Deus não me servir, é um Deus utilitarista, né? Ela é uma geração puramente utilitarista. Se Deus me servir, está ótimo. Se não servir, não serve para nada. Quando eu falo servir, se Deus me atender em tudo o que eu quero. Então, essa geração é uma geração que daria muito bem para frequentar uma igreja dessas que vivem fazendo proposta de trocas, né? Só que essa geração nova, ela não quer nem fazer a troca, só quer receber, na verdade, né? E aí Paulo está falando ao povo de Israel agora de como eles têm a imagem de Deus distorcida, né? E às vezes a gente tem isso, veja, quando a gente fala aqui que Deus escolhe, a gente já fica aqui todo mundo incomodado, né? Porque a gente não aceita Deus escolhendo ninguém, não, Deus tem que escolher todo mundo, né? A gente tem dificuldades de pensar em Deus escolhendo, tá certo? E aí Paulo, para mostrar de forma muito simples isso, ele vai perguntar se o oleiro, é uma pergunta comprida, né? Se o oleiro, por acaso, ele não tem poder sobre o barro, né? Ele tem ou não tem o direito de pegar, fazer aquele vaso e destruir porque ele achou que o vaso não está bem feito, não ficou bom? Tem ou não tem o direito de amassar o barro para fazer o vaso como ele quer? A pergunta de Paulo é essa. Ele está dizendo, gente, Deus é soberano, a gente tem que começar a não querer... veja, não há nenhum pecado, em outras palavras, que eu quero dizer para vocês isso aí. Paulo, na prática, ele não está condenando quem questiona. Ele está, na verdade, fazendo questionamentos sobre a forma como é questionado o próprio Deus, como as pessoas enxergam Deus. Não há condenação nenhuma em um de nós ter uma dúvida e levar a dúvida a Deus. Eu não estou entendendo isso. Por que isso? Por que aquilo? Eu já contei para vocês de Romerito uma vez lá em casa, perguntando por que Deus não agia para que não ficasse ninguém nos sinais, pedindo esmola e tudo mais, e ele ia atravessando Agamenon, quando ele viu lá ver o carro, quase que o caminhão atropela ele. Se você ia perguntar pessoalmente, sem nenhum problema, meu irmão, né? Então, vejam, é a questão de visão da gente. A gente tem coisas que são muito humanas e a gente não quer admitir que Deus tenha poder sobre isso, né? Ou que a gente discorda da forma como Deus age. Aí Paulo joga aqui de forma muito clara, dizendo, olha, gente, não dá para o vaso questionar o oleiro, ou a criatura questionar o Criador. Nós somos meras criaturas, né?
Então, nós não temos o direito de estar questionando o Criador sobre coisas que são dele, né? Veja, não há pecado em levar questionamentos para Deus. Mas, quando eu levo um questionamento discordando do que Deus faz, aí é diferente. O perguntar não tem problema. Agora, discordar está bem pertinho, né? É uma linha muito tênue que existe entre discordar e desobedecer. A discordância anda de mãos dadas com a desobediência. Né? Ela é irmã gêmea da desobediência. Né? E aí Paulo vai dizer, é impossível para o vaso questionar o oleiro. Ele destrói vasos em função da sua rejeição à verdade. À medida que um vaso rejeita a verdade, que Paulo está dizendo é isso. À medida que vocês, israelitas, rejeitam a verdade, e qual é a verdade? A verdade é o Evangelho. A verdade é Jesus. Na medida em que vocês rejeitam a verdade, Deus está também descartando, não está escolhendo vocês, por conta da rejeição de vocês. E aí ele vai citar Isaías 29:16, né? Quem consegue abrir Isaías 29:16 aí, por favor, faça isso. 29:16 e 45:9. Se não achar, diga que eu vejo de cá. Achei aqui, bicho. Então lá, leia. 29:16. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? Pronto. Então, Paulo está se referindo a gente, né? Como se a gente estivesse questionando Deus, dizendo, Deus não sabe o que está fazendo. Devia ser desse jeito, né? Eu não concordo que Deus faça diferente. Eu não concordo que Deus, né, escolha uns para ter misericórdia sobre estes e outros não. Moisés andou por aí nessa história, né? Então não é uma coisa nova, né? E do mesmo jeito, lê 45:9, por favor, Sandro, já que está em Isaías. Quarenta e nove, 9. 45:9. 45. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Isso. Então vejam, ele está citando Isaías, mostrando, né, que o próprio profeta ou a profecia já tratava da questão, né, apontando, mostrando a soberania de Deus, né, dizendo que Deus é Senhor, e a gente não tem que estar questionando no sentido de discordar. Vejam, quando eu falei que Paulo não está trazendo aí uma crítica, né, profunda, ou não está surpreso com as perguntas, aliás, perguntas feitas de forma honesta, sincera, clara, né? Não tem nenhum problema, gente. A gente não tem nenhuma dificuldade de levar uma questão para Deus. O que Paulo está dizendo é, vocês não estão levando questão, vocês estão levando discordâncias, vocês estão levando desobediência até Deus. Isso é rebeldia, na verdade, né? E aí, na medida que eu não levo questões que são, de fato, dúvidas, mas uma posição que eu tenho contra Deus, né? E aí eu vou ser um cara que vai falar aqui que muitos diriam que não seria politicamente correto nos tempos de hoje, ou seria uma questão de fobia ou de preconceito. Veja, a turma dizer não, mas a questão da prática da homossexualidade, a prática da corrupção, a prática da mentira, não tem nenhum pecado nisso. Eu não concordo, não. Acho que para Deus todo mundo é igual, então não tem que haver nenhum problema com isso. Vejam, na hora que eu levo isso, Deus, por que é pecado ter práticas
homossexuais, porque é pecado me prostituir ou me corromper e encher a cueca de dinheiro. Não, eu não acho que... Eu discordo do senhor, não pode haver pecado nisso. Eu sou um cara que sou cumpridor da lei, né? Eu sou um cara circuncidado, eu sou um cara que procura obedecer, que já está desobedecendo porque está roubando, né? Mas, veja, seria coisa do cotidiano da gente ver pessoas, né, demonstrando, na verdade, um espírito de rebelião contra Deus, né? Se recusando a enxergar Deus como o Senhor da vida, né? Se Deus for para ser meu Senhor, eu não quero, eu quero Deus para ser meu servo, é uma coisa muito presente nos dias de hoje, né? Então, vejam, não se ver como criatura, em outras palavras, né? E não se reconhecer como um pecador, na medida em que eu estou questionando Deus, no sentido de querer impor a minha opinião e tentando dizer que Deus é injusto por conta disso. Deus é injusto, porque Deus, na medida que um crente ou um cristão diz que essas práticas do século presente são pecado, né? Isso não é verdade, isso é injustiça, porque todo mundo tem que viver em amor, né? E aí se confunde o que é amor. E aí um dia eu recebi uma pessoa, ela disse, não, mas aí eu estou namorando outra menina, a Bíblia não diz que a gente deve amar o próximo? Eu disse, mas você não está entendendo nada do que é esse amor. O amor que você está praticando não é o amor, não é o ágape de Deus. Você já está lá no Eros, né, que é outro departamento. Então, cuidado para a gente não querer botar Deus numa posição de injustiça quando não há injustiça em Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, Paulo, gente, na verdade, está levantando uma bola, está dando uma ênfase, né, dizendo, né, que Deus tem o direito de lidar com a humanidade, ou conosco, seres humanos, do jeito que ele deseja dar. Ele aplica juízo ou aplica misericórdia de acordo com a sua vontade, né? Então, não, Edivaldo, por fé, recebeu Jesus, Deus, por misericórdia, por bondade dele, justifica Edivaldo e vai colocar o Espírito Santo para santificar a vida de Edivaldo. Mas o outro que rejeitou, ele não tem obrigação nenhuma, né? Porque ele sendo justo juiz, ele vai manter o cara condenado do mesmo jeito. Tá certo? Então, é isso a questão. Então, Paulo, né, vai trabalhar disso, sugerindo que Deus tem o direito de criar, Deus tem o direito de perdoar, mas Deus também tem o direito de punir. Aí agora eu vou trazer aqui para a prática de novo, viu, Luizinho? Aquilo que você diz sempre, que é um chavão da turma da Assembleia. Deus é justo, como é Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Deus ama, mas Deus também pune o pecador. Ninguém duvida, não, porque Deus não pune. Deus pune, sim. Na medida que ele não exerce misericórdia... Oi, Luiz. Quando tu puxasse, né, para esse detalhe aí de justiça, 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 né? E uma coisa é você questionar, né, os desígnios de Deus, para você se rebelar contra Deus. Isso. Você, quando lê o relato de Jó, né? O próprio Senhor de Jó era um homem justo, reto, etc. Enquanto Jó, né, se lamuriava justamente por tudo quanto pensava, Deus não tinha dito nada, mas em Jó 38, né, quando Jó, por um instante, né, pensa em questionar a soberania de Deus, aí a palavra diz assim, depois disse o Senhor, do meio de um redemoinho, respondendo a Jó. Verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, você tem entendimento? Então, enquanto o cara está ali, como você está colocando, diante de Deus, né, colocando suas inquietações, mas Senhor, né, por quê? Por quê? Por quê? Bronca zero. Mas quando a pessoa tenta, até com aquele sentimentozinho até de rebeldia, né, contra Deus, aí diz, opa, fica quieto, Está passando do limite, né? já passou do teu limite aí, né? Bem, essa analogia que tu fizeste aí. Isso. Aí, gente, vejam, versos 22 e 23, Paulo escreve assim, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja,
a nós que também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, Paulo agora está expandindo, né, essa misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. E aí, em 22 e 23, ele está mostrando, na verdade, falando de como Deus revela a sua fidelidade, né? Ou como Deus se revela com tanta fidelidade, nós poderíamos dizer assim. Se Deus se compadece de uns e endurece outros, né? Os atos de Deus continuam, gente, harmônicos, coerentes com o caráter de Deus. A coerência de Deus não mudou, né? Lá de Moisés até agora, a gente vê a mesma coerência de Deus, né? Dar a conhecer o seu poder, a sua ira ao vaso ou aos vasos de ira, né? E a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia, né? É direito de Deus, nenhum problema, é a justiça de Deus, ou Deus sendo o justo juiz, né? Exercendo misericórdia ou mantendo a sua justiça, né? E aí, gente, nós não temos e não podemos fazer oposição ao agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? É a pergunta, né? Aliás, é uma música que a gente canta, né? Quando Deus age, né, não há quem vá impedir o agir de Deus. Por isso que Paulo diz assim, ó, suportou Deus com grande paciência os vasos de sua ira, ou seja, o pavio longo, né? Como é que eu diria? A paciência de Deus, né? Enorme, né? A longanimidade até o julgamento final. Então, Deus, eu digo assim sempre, Deus não desiste de ninguém. Nós desistimos, mas Deus não desistiu de ninguém. Então, eu não sei do futuro. Eu olho para uma pessoa hoje e eu não sei qual o futuro daquela pessoa. Ninguém sabe. Deus sabe, né? E aí, gente, vasos de misericórdia de Deus, como têm sido preparados de antemão para a sua glória, estão dentro de um contexto e, ao mesmo tempo, estão lá os vasos de desonra. Então, vaso de honra e vaso de desonra, todos conforme o propósito de Deus, né? Porque Deus age conforme Ele quer. E se vocês olharem, aí o que é que vai acontecer? Quando ele fala da inclusão de um povo que não era povo de Deus, ou não era considerado povo de Deus, aí ele vai citar o profeta Oséias, dizendo que Oséias é apresentado, eu fico imaginando aí, até para explicar, né, aqueles que estão admirados, né, ou surpreendidos, ou sem entender, né, como é que os gentios seriam incluídos como israelitas ou como judeus, né? E aí, olha só, Oséias 1:10, diz assim, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, vejam, ele vai citar Oséias, né? E aí é bom a gente lembrar de Oséias. Oséias foi um profeta lá do Reino do Norte, no tempo de Uzias, né? Aliás, ele atravessou alguns reis, como Jotão, Acais, Ezequias, né? Então, ele estava no contexto lá no Reino do Norte. É claro, se pensa muito que Osés também era do próprio Reino do Norte, e aí a gente vai encontrar no texto do profeta, Deus fazendo ele casar com Gomer, né? Que era uma mulher infiel, foi infiel ao profeta. O próprio texto bíblico diz que, em algumas versões, que era uma mulher de prostituição, né? Pode ser até que seja por conta da própria origem dela, de adoração a Baal, uma prostituta religiosa por conta dos atos lá de prostituição nas celebrações das festas de fecundidade em relação a Baal, porque era a prostituição que rolava mesmo, né? E aí ele vai falar em relação a Osés, lembrando da rejeição do povo e como o profeta se sentiu também rejeitado pela infidelidade da sua mulher, né? Então Deus dizendo a Osés, olha o que é sentir, o que é que eu sinto, né? Você aí como ser humano, casa com uma mulher infiel, como é que você se sente? Então era o sentimento, era como se fosse o sentimento do próprio Deus com a traição ou com a infidelidade de Israel, né? Se vocês lembrarem, Osés vai botar o nome dos filhos, né?
dele de Jezreel, né? O Deus semeou, desfavorecida e não meu povo, em 3 momentos de nascimento dos filhos de Oséias, né? E depois que ele cita Oséias, ele também vai citar Isaías, né? Para falar da inclusão do povo de Deus, né? Ou do povo que não era israelita de verdade, mas se torna Israel de Deus, mas mais do que isso, vai falar do remanescente. O que é o remanescente, gente? Era aquilo que aconteceu a Sodoma e Gomorra, que sobrou quase ninguém, né? Deus, sendo fiel, manteria um pedaço, ainda que pequeno, do seu povo, para que seu plano, né, ou a sua promessa pudesse progredir. Apesar da infidelidade do povo, alguns se manteriam como remanescentes para que a proposta, ou a promessa de Deus, aliás, tomasse rumo. Vamos ler Isaías 10, 22. Né? Sandro estava lá em Isaías, não era, Sandro? Se você estava lá, leia de novo para a gente continuar aí. Saí um pouquinho, mas eu volto para lá. 10, 22, quem puder já procura Isaías 1, verso 9, que a gente vai ver Paulo citando isso, né? Isaías 10, 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Pronto. Então, é a justiça de Deus, gente. Então, daquele povo todinho como a areia do mar, né, nesse contexto que ele vivia, somente o remanescente escaparia. Aliás, Isaías vai trabalhar isso, inclusive, no nome do filho dele, chamando de remanescente. Né? Mas a gente vai entrar, isso aí é outro departamento. Vamos ler o 9. 1 e 9. Isaías mesmo, viu? Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. É isso? Seria todo mundo destruído, não ia sobrar nenhum, né? Mas aí está dizendo, mas alguns remanescentes, algumas pessoas ou alguns escaparão, né, para que Deus faça a promessa progredir, tá certo? E aí a gente pode virar a página, gente, para ir de 30 a 33, né? Lê aí 30 a 33, gente. Quem tiver com a Bíblia na mão fácil, 30 a 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre de fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pois é. Aí, de novo, Isaías. Paulo gostava de Isaías, viu, gente? Paulo gostava mesmo de ler Isaías, né? De 30 a 33, nós vamos agora estar numa outra questão. Vejam que Paulo agora já vai mudar a pergunta. Ele está praticamente repetindo, né, o que está no verso 14. É praticamente a minha pergunta. Que diremos, pois? Né? Só que agora, esse que diremos, pois, né, ele está na prática como se ele estivesse perguntando para ele mesmo. O que é que nós vamos dizer sobre isso? Né? Qual a conclusão que nós devemos tirar dessa história toda aí, né, contada no capítulo 9, né? Ou seja, é como se ele perguntasse, será que por causa da incredulidade da maioria de Israel e da condição do remanescente fiel, como é que aconteceram estas coisas? Como é que isso tudo, né, se deu, né? Ou seja, os gentios não buscavam salvação, gente. O povo gentil estava num contexto completamente diferente, de adoração a ídolos, né? Uma vida completamente diferente da vida do povo de Deus. Eles não buscavam lei, né? Cumprimento de lei.
adoravam falsos deuses, era um povo completamente distante da realidade da fé. Mas que Paulo diz? Que esse povo que não buscava a salvação, né, ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles, pela fé, né, ouviram esse Evangelho, o Espírito Santo tocou o coração deles, e aí, pela fé, eles apossaram-se. E aí Paulo usa um termo que aí eu gosto da tradução, quando ela fala assim, quase que por violência, né? Esse povo quase que por violência, foi com tanta sede, né? Em busca daquilo que eles receberam pela fé, né? Já Israel, pensando diferente, pensando que pela lei, ou seja, circuncisão, né? Pelas legislações, por aquilo que eles faziam, eles teriam acesso à justiça de Deus, não alcançou justiça. Então, vejam que Paulo faz quase que uma inversão, mostrando quem não era israelita, pela fé, obtendo salvação, né, e se apossando da promessa, quase que com violência, enquanto que Israel, que achava que estava salvo, porque tinha a lei, tinha os patriarcas, né, tinha o templo, tinha tudo quanto era de privilégio, né, achava que isso era garantia, né? E a busca de Israel, dessa forma, era algo impossível, porque, não, gente, é impossível ser pelo caminho que vocês escolheram, porque não está na lei a justificação, né? Deus não escolhe porque você obedece à lei. A justiça dos gentios é uma justiça que nasce pela fé, e essa justiça que precisa nascer a partir do coração de todo aquele que tem fé, né? Aí Deus aplica, né, a sua justificação e nós nos tornamos justos por fé e não por obras. Vejam que eu acho muito legal Paulo falando sobre isso, e ele vai recorrer, inclusive, a um texto do Antigo Testamento lá em Isaías, né? E o próprio Cristo falou da pedra angular, né? Aliás, ele fala, inclusive, com Pedro, sobre pedra de tropeço também, não é? Então, quando ele fala de tropeço, aí a pedra de tropeço, como está escrito, na verdade, vejam, para os judeus a cruz era escândalo, gente. Era uma coisa vergonhosa. O cara que morria crucificado era um cara que era malfeitor, né? Era um cara miserável, desgraçado, né? E aí a cruz, de repente, se torna a pedra de tropeço para eles, porque eles não conseguiam aceitar, né, um Messias que morre numa cruz. Isso era derrota, não era vitória, não é? E aí, de repente, quando Paulo está falando de que tropeçaram na pedra de tropeço, está falando que eles tropeçaram exatamente da mensagem da cruz. Tropeçaram, né, porque eles pensavam muito numa justiça própria, por obediência à lei, né? E não vindo a justiça pela lei, ela vem por Cristo, para eles era um escândalo, né? Por quê? Porque a justiça vem exatamente pela cruz, né? Porque se não fosse pela cruz, fosse pela lei, Jesus tinha morrido em vão, era inútil, aliás, seria inútil até a fé da gente por conta disso, né? De a gente crer que seria por obras. E aí Paulo está apoiado completamente lá em Isaías 28:16 e 8:14, né? Eis que põe em Sião uma pedra, ele está falando que é a pedra de tropeço, ele diz, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, lá no 8:26. Então, aquele que, 8:16, aliás, aquele que confia em Cristo, né? Confia no Evangelho, na mensagem da cruz, esse, sim, é aquele que é o escolhido, né? É o eleito, para desfrutar da glória de Deus, né? E ele no 8:14 diz, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Então, a rocha da salvação da gente é para aquele que vive sob a lei uma rocha de escândalo. Não é de graça que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dizendo que a igreja episcopal, de um modo geral, é uma igreja liberal, porque fala muito do amor, né? E não fala da justiça, da ira de Deus, tudo mais. Não, a gente fala da justiça, fala da ira, mas fala do amor, né? Por que fala do amor? Porque o amor de Deus é quem traz salvação à vida da gente, né? Não é obra de lei, de ninguém ser justificado por lei. É amor de Deus, e a gente tem que falar. Agora, tem que falar do amor de Deus trazendo salvação,
e, ao mesmo tempo, mostrando também que aquele que rejeita o evangelho, esse é vaso de desonra, tá certo? Então, vejam que Paulo começa esse capítulo dentro de um paradoxo, né, entre privilégio e preconceito de Israel. Israel tinha os privilégios, mas tinha também preconceitos, né, de que jamais poderia ser por alguém que foi ali humilhado, né, um Messias derrotado, de salvação, né? E ele está se perguntando, na verdade, rapaz, eu não entendo como é que existe tanta incredulidade diante de tanta evidência da realidade do Messias, né? Não porque Deus seja infiel nas suas promessas, porque Deus se manteve fiel o tempo inteiro em sua palavra em relação a Israel, né? Não é porque Deus seja injusto com seu propósito, porque o propósito de Deus, conforme a eleição, né? Deus se compadece de uns, né? E endurece a outros. Isso não quer dizer que Deus é injusto, isso é coerente com o próprio Deus que a gente conhece, e esse é o caráter de Deus, né? Deus não é injusto quando culpa Israel, ou mesmo quando Deus requer, né, que as pessoas lhe prestem contas. Não, a gente deve a Deus e a gente vai prestar conta a Deus, sim, não tem para onde correr, porque a gente vai prestar contas a Deus. Agora, nós temos, no mínimo, né, o direito de questionar, o direito no sentido de a gente ter a liberdade de se dirigir a Deus com questionamentos que sejam sinceros, que vêm do coração, né, mas que não sejam questionamentos que, na verdade, são farsas, né, ou facetas de discordância ou de rebeldia contra Deus, né? Então, Deus não é injusto quando ele condena os israelitas que acham que pelas obras serão justificados, né? E Deus também não é injusto quando ele resolve salvar quem ele quer salvar. Não, né? Ele age conforme o seu próprio caráter e de acordo com a profecia que a gente encontra no Antigo Testamento, tá certo? Outra coisa importante que Paulo levantou aí, né, que Israel não creu porque era orgulhoso, isso era verdade. Aqueles caras lá do templo, os religiosos, os líderes principalmente, eram pessoas muito orgulhosas. Esses caras com tanto orgulho se tornaram incapazes ou tiveram a visão escamada, né, não conseguindo alcançar justiça, né, por ser justificados por Deus, porque acreditavam nas obras da fé, da lei, não na fé, na verdade, né? Então, queriam ser justificados pelas obras. Por isso, eles acabaram tropeçando na mensagem da cruz. E muita gente, até hoje, tropeça na mensagem da cruz, porque não querem, né, entender, não querem aceitar, veem com muita divergência como é que pode, por que é que Deus ia crucificar seu próprio filho, não conseguem entender a necessidade de que a justiça de Deus fosse feita com o pagamento, né, do derramamento de sangue de um justo, e como não havia ninguém justo, o único justo era o próprio Deus na pessoa do seu filho. E a turma não consegue captar essa ideia, não consegue entender isso, tá certo? Então, gente, esse capítulo 29, na prática, está falando sobre um Israel sem fé, um Israel incrédulo, né? E ele começa com Deus, né, Paulo tratando do propósito de Deus conforme a eleição, e ele conclui, né, atribuindo o fracasso de Israel ao orgulho do próprio Israel. Israel foi tão orgulhoso que ele fracassou por conta do seu orgulho. Ô, Gervásio, aí no caso, quando Paulo fala aqui dos gentios, né, no 30. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação. Sim. Isso puxando para o paralelo lá de Oséias. Sim. Esse desfavorecida, o Lohuamá, ou seria, os gentios seria aí o Loamim, o não meu povo? Não meu povo, não é meu povo. Uhum. Então é Loami, e não Lohuamá. Não é a desfavorecida. Oséias, na verdade, ali é como se o profeta estivesse vendo Israel em 3 tempos diferentes, né? E não meu povo é que vai passar a ser sim meu povo, entendeu? O gentio que era não meu povo
passa a ser sim o meu povo. Lo-ami, eu direi ami. Né? Agora é porque ele fala também em desfavorecida, que é Lohuamá, que poderia ser talvez essa nação desfavorecida, né? Pode ser. Que não tinha nada dessas 8 benesses que ele trata aqui. No sentido que eles não têm um favorecimento dos privilégios, né? Justamente. Mas a inclusão dos gentios, ela está de forma muito clara no não meu povo, sabe? Uhum. A gente pode até pensar assim, Deus está falando pela boca do profeta que era o povo que não tinha os privilégios, né? E que não era o seu povo e que passa agora, né? Então, ser meu povo, ele é claramente o não meu povo. Agora, o desfavorecida, a gente pode sim entender como era o povo que não tinha os privilégios. Ok. Passa a ser povo de Deus, né? Se abraçando a fé com tanta força, né? Que Paulo pensa até nessas horas, eu acho que era o povo que abraçou com violência, né? Abraçou com tanta garra, né? Que queria, de fato, receber salvação, queria ser povo de Deus, então eles receberam o evangelho com todo o amor, né? Enquanto que Israel, pelo orgulho, né? Aquela visão legalista de Israel foi tão grande que o orgulho cegou Israel e Israel ficou fora, né? Do povo porque era orgulhoso. Então era o pecado do orgulho mesmo. Ok. Algo mais, gente? Edivaldo, você está calado demais hoje, Edivaldo. Tudo tranquilo aí? Ou você está assustado ainda com a conversa? O senhor fica engajado logo no começo. Mas você ficou engajado com o Silvinha, foi? No versículo, capítulo 9, versículo 3. Se puder dar uma explicaçãozinha, para ver se eu pego, que eu não peguei, não. 9:3. Bora lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui de novo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Tá. Então, veja, eu até desejaria ser amaldiçoado, ser colocado fora do povo de Deus ou fora da salvação, né? Separado de Cristo por amor dos meus irmãos. O que é que Paulo está dizendo? É assim, eu preferia que eu me perdesse, mas que Israel não se perdesse. Mas a impressão que eu tenho ao ler isso aqui é que como se Paulo estivesse dizendo uma coisa metafórica, sabe? Era melhor que Deus me deixasse fora do plano de salvação do que deixar todo Israel fora do plano de salvação, ou da salvação, né? Mas, infelizmente, isso é porque... Ou então, bora tentar fazer um ajuste melhor. Era melhor que esse povo todo tivesse fé, né? E cresce, né? Tivesse crido em Jesus Cristo como Salvador e no Evangelho, e eu tivesse me perdido. Era mais vantagem eu ter me perdido do que ter perdido Israel inteiro. Por amor... E morra 1 e não 10.000, né? Entendeu? Entendeu, Edivaldo? Era como se fosse uma... Eu entrego a minha vida em troca deles. Mas, com certeza, Paulo não tinha isso no coração, não, sabe? Paulo queria mesmo... Entendi, mas é muito difícil, quer dizer, termos separado de Cristo por amor de meus irmãos. Por amor aos irmãos. Os irmãos de Deus. Por amor a Israel. Por amor a Israel, era melhor que eu me perdesse, Israel todinho tivesse fé e ficasse com Cristo, e eu me perdesse. Mas, com certeza, veja, Paulo está trazendo isso como retórica, né? Porque, olha, sem dúvida, no coração de Paulo não passava a ideia de ele viver separado de Cristo, né? Eu acho que isso é uma forma, assim, forte dele dizer, gente, vocês olham para mim, me veem com tanto amor a esse evangelho, de pagar o preço, de sofrer o que eu sofri, né? Trazendo o corpo às marcas de Cristo, por amor a ele. Esse amor inteiro, eu preferia que eu fosse aquele cara que se perdesse e vocês todos tivessem crido e tido justificação, sabe? Mas com certeza o coração de Paulo não passava... Resumindo, é o boi de piranha, né? O boi de piranha. Mas no coração dele, no íntimo de Paulo, com certeza, essa possibilidade não existia, viu? Resumindo, ele quis dar uma de Cristo, né? Deu a própria vida em favor dos outros, né? Resumindo, é assim, né? Quis dar uma de Cristo.
É ele que da seguiu o própria exemplo. vida É. é a favor da Ele comunidade foi- de Israel. Ele É porque tentou ele seguir o diz, já exemplo. não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pronto, aí ele tentou seguir o exemplo, sabe? Se tiver que ir para a cruz novo, que eu vá para a cruz e não se perca ninguém, né? Tá bom, tá bom. Obrigado aí Mas pela é isso, gente. Boa. Alguma coisa a mais, gente? Eu estou tranquilo, eu estou na igreja hoje aqui, eu estou tranquilo, viu? Algo mais? Alguma coisa mais chamou a atenção? Ficou legal, tá bem o capítulo 9 para a gente. Eu acho que essa parte agora, daí para frente, a gente vai andar com mais facilidade. Eu acho que o mais pesado de Romanos é a primeira metade do livro, né? Onde Paulo faz a gente se enxergar como não merecedores da graça, né? Como pessoas que já estavam condenadas e que Deus elege. Aí isso é o duro, né? Para muita gente ler, compreender e não ter medo, né? De ter um pensamento reformado nessas horas, né? Então, graças a Deus que nós somos escolhidos, né? E a oração da gente é que Deus possa ainda exercer a misericórdia dele com muita gente que não está escolhido. Ou ainda não tem a consciência, né? De que foi escolhido, não recebeu o toque ainda do Espírito Santo. Amém? Luizinho, aplicação prática. Que a gente tenha consciência, né, do tamanho do amor de Deus por nós e que não sejamos feito o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Que a gente reconheça que a gente não pode estar dentro da casa do pai e achando que tem filhos que ele ama mais do que a nós, né, Giovanni? Isso. Sendo amado por Deus na maior dimensão do amor que um pai pode ter por um filho, né? Exatamente. Olha, eu tenho umas coisas nesse capítulo 9 que me chamam muita atenção sempre, sabe, Luiz? E é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que tem muita gente que tem medo de levar dúvidas para Deus. Fica com a dúvida, né? Sabe que Deus conhece a dúvida dele ou dela, mas tem medo de colocar diante de Deus, sabe? Por exemplo, rapaz, por que Deus? O Senhor levou fulano e não levou fulano, sabe? Por que aconteceu isso? Fulano era um cara tão bonzinho, né? Uma pessoa tão legal, por que esse cara foi embora tão cedo, sabe? Por que Deus? Logo eu, né? Eu lembro muito de uma história de uma amiga minha, que ela inclusive era evangélica da Igreja Batista, e um dia ela chegou para mim, quando Pedro nasceu, pequenininho ainda, tinha meses de nascido, ela vendo a luta da gente com Pedro saindo da incubadora lá do Santa Joana, né? Tem que fazer um monte de exame, um monte de coisa, ela disse, puxa, Gervásio, por que você, né? Eu fico me perguntando, Deus, por que Gervásio? Aí eu se pergunto assim, Deus, por que não ele? Por que não eu? Né? Eu tenho certeza que em tudo Deus tem seus propósitos, seus desígnios, né? Então, por que não eu? Aí ela ficou chocada, porque eu disse para ela, por que não eu? Depois ela veio sorrindo, sabe? Disse, puxa, você disse uma coisa, mas eu fiquei pensando, eu aprendi muito naquele dia, porque eu pensei durante muito tempo, por que não eu? Porque era muita coisa que estava no meu coração e que eu ficava me perguntando por que eu. E Deus foi respondendo, né? A partir daquela resposta sua, já foi Deus falando comigo, e Ele foi me respondendo questão por questão que eu tinha no meu coração, por que não eu? Né? Então, vejam, uma coisa que me chama muita atenção é o medo que a gente tem de levar questões sinceras, né, honestas, às vezes do nosso próprio sofrimento para Deus. Puxa, Deus, eu não estou nem entendendo, né? Eu sei, eu aceito a tua vontade, mas eu queria entender para sentir pelo menos, né, mais tranquilo, mais confortável, o que é que está acontecendo, né? Ter uma perspectiva do entendimento mais profundo da tua vontade. Tu entendeu? Fala, Luiz. Uma resposta a isso, né? É Deus dizer assim, por que não fulano ou por que eu, né? A gente está falando aqui, né? Porque Deus conhece o coração de Luiz, porque Deus conhece o coração de Neide, Deus conhece o coração de Gervásio. É por isso, né? Que Deus nos incumbe de tarefas, né? Ou de responsabilidade das nossas vidas para nos tornar cada dia melhor, né? Porque só o próprio Paulo, né? 3 vezes orou, tira o escudo da cara. Oi. Luiz, Oi, seu Divaldo. você lembra disso aí? Por que eu? Por que eu e não tu? Não é tu, seu Divaldo? Pronto.
Exatamente. Porque não, o Chico. Chico é teu não, né, seu Edivaldo? Chico, é verdade. Mas Deus escolheu eu, e graças a Deus que foi escolhido eu. Porque eu aprendi muito lá, no leito do hospital, eu aprendi muito, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia, porque eu fui escolhido para essa enfermidade. Pronto, Gervásio, quando tu questionasse isso acerca de ti, né, a gente naturalmente já puxamos aqui para nós, viver exatamente a mente, essa conversa. Seu Edivaldo, compartilha aí com o pessoal, seu Edivaldo. É tremendo essa história, compartilha aí. Há uns 20 anos atrás, eu tive um AVC, dois AVC. E fiquei em cadeira de roda 15 dias no hospital. E eu não tinha conhecimento da palavra, e eu dizia, por que eu? Eu não bebia, não fumava e caminhava. Meu irmão mais velho do que eu não caminhava, bebia e fumava. Aí, quando veio a AVC em cima de mim, eu disse, por que eu? E não no Chico. O Chico foi... Mas, graças a Deus, que Deus escolheu eu. Porque lá foi onde eu aprendi muitas coisas mesmo, que eu não posso nem falar aqui por causa do tempo. Mas foi muito gratificante. Porque eu, bem cedo, eu tomava banho e ficava ali esperando o café e vendo o repórter. E passou uma pessoa de igreja e me deu um profetezinho. Eu guardei esse profete, está guardado. Eu não tenho foto, não sei onde está, mas deve estar nas coisas guardadas aí. Guarda até hoje. E eu li aquilo ali para mim. Foi para mim aquilo. Quando foi de meu dia, a mesma coisa. Ivonete saía do trabalho e ia para lá almoçar comigo no hospital. E ela tinha direito de acompanhante. E o resultado veio umas... Não lembro quantas pessoas foram, mas tinha umas 6 ou 7. Vestido longo, bem arrumado e tal. E perguntou se podia entrar e dar a palavra. Eu digo, pode. Aí ela entrou, deu a palavra, e Ivonete chegando para dentro, a gente começou... Eu pedi para ela cantar. Eu gostava muito, ainda gosto, desse louvor, Segura na Mão de Deus, né? E a gente louvou ali, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E a gente cantou e louvou. E depois ficou a curiosidade de saber de onde era a comunidade, a igreja. Aí ela disse, sabe o que foi que ela disse? Qual foi a igreja que ela falou? Vocês têm ideia? Católica. Eu fiquei assim, eu pensei que era da Assembleia. Porque eu só queria ir ser evangélico da Assembleia. Eu só queria ser da Assembleia. Eu não queria ser... Esse pessoal usa brinco, já todos não são crentes. Não são. Eu não queria ser da Assembleia. Aí, sabe que depois Deus me viu a revelação de que religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. É Cristo. E eu estou hoje na igreja. Quando eu fui também, a primeira vez para a igreja, aí o introdutor me deu o boletim. Já quero que eu seja crente daqui? Nunca. Botei no bolso, até hoje está esperando. Mas quando eu saí de lá, saí diferente. Ele foi Paulinho cantando, era aquela alegria e tal. Eu disse, Ivonete, aí, domingo eu venho para cá, para essa igreja. Eu venho para cá. E aí Ivonete disse, eu também. E tem o espiritismo lá, como é? Eu vou para o espiritismo, dou de comer as velhinhas, e depois a gente vai para a igreja. E ficou assim. E depois fui lá, onde foi Jaldir e Vera me chamou para o discipulado de Gonçalves. Fui para o discipulado de Gonçalves, sem a reunião, gostou, foi gostando. Vai ter um encontro de casais. Aí Ivana disse, olha, não aceito fazer esse encontro de casais, não, porque você sabe crente como é. Crente, quando pega no pé, não quer largar de jeito nenhum. Mas vamos. Aí foi. E daí já estava indo para a igreja e eu me considerava crente. Mas eu digo, quando é que o pastor vai mandar eu levantar a mão? Eu esperava, eu sou crente, já quero ser, mas ninguém manda levantar a mão. Até um certo dia o bispo falou, né? Quem faz tempo, está caminhando, sei o quê, vai passar aqui uma semana com o pastor aqui, fazer as normas. Eu estou bem abexado que Ivonete está dizendo o tempo. Espera aí, Ivonete. É um pouquinho só. Aí, resultado.
me confirmei, estou lá, e graças a Deus eu agradeço a Deus, porque Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas é justiça também. Quando o filho da gente faz uma coisa errada, a gente bota ele de castigo. É por amor, por dor, porque nós não gostamos dele. É porque a gente quer o bem dele. E foi isso que Deus fez comigo, e eu agradeço a ele todo dia eu agradeço a ele por conta disso. Nunca mais tive nada, pode ter alguns trânsitos queimados aqui dentro, mas ninguém percebe, né? Só quando eu começo a falar besteira, aí... mas eu dou graças a Deus por conta disso. Eu obrigado aí pelo tempo, pela paciência de vocês. Que Deus abençoe. Eu amo. Se tiver qualquer trânsito aí ruinzinho, o bispo é engenheiro elétrico, ele resolve também, viu? Ele também resolve isso. Resolvendo já tudo. Aí já. eu conheço uma pessoa, disse que disse a minha senhora, quando eu estiver dentro do hospital, pelo amor de Deus, se alguém for visitar, não cante aquela música segura na mão de Deus, não, que essa música, quando o cabo já está partindo. Eu gosto. Vamos orar, gente? Leni, por favor, você ora, Leni. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de aprendizado, Senhor. Que tu possa trabalhar na nossa vida o que aqui aprendemos, para que não haja dúvida, Senhor, nossa pequenez e da grandeza do teu amor. E somos gratos, Senhor, porque nos reconhecemos pecadores, mas escolhidos pela tua misericórdia para sermos salvos por Cristo. Abençoa cada família aqui representada, cada um possa receber de ti a porção dobrada do teu amor, Senhor. Que nós possamos estar firmes para testemunhar o teu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Boa noite, gente. Deus abençoe vocês aí, viu? Amém. 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 Boa noite.